Que história é essa de que o Palmeiras pode contratar para diretor executivo de futebol em 2022 um português de currículo enorme no futebol europeu? No vídeo de hoje do canal da Nicola, vamos falar bastante a esse respeito. Quero dar detalhes da reunião entre membros de uma torcida organizada e o São Paulo na manhã dessa terça-feira. Clima bem ruim pelos lados do tricolor. Bora contar também sobre Neymar, que virou desfalque da seleção brasileira contra a Argentina depois de bagunçar numa balada no último fim de semana. Falo também sobre Rafinha, que está de saída do Grêmio. Pode pintar no Curitiba? Não pode? Por último, mas não menos importante, bora te atualizar sobre Cruzeiro e a situação de Vanderlei Luxemburgo. Vou falar sobre o Vasco da Gama em busca de um executivo. Pode pintar um cara que fez enorme sucesso no Fluminense. Tem ainda informações sobre Ricardo Goulart, Campeonato Mineiro, o jogo do Atlético Mineiro. Bastante coisa para deixar vocês super bem informados. Beleza? Bora começar, deixa eu só me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para tentar deixar todos vocês super bem informados. Você quer se juntar a uma galera? São quase 1.100.000 inscritos? Então é só apertar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações para que você possa receber avisos toda vez que a gente fizer vídeo ou programa novo. O programa dessa terça-feira começa às 7 da noite e vai repercutir o jogo do Galo, a seleção brasileira, entre outras coisas. Bom, bora começar o vídeo contando girinho de notícias, como a gente costuma fazer sempre. Quero falar que na última hora, há poucos minutos do confronto entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, surgiu a notícia de que a Jovem Pan News não poderia transmitir a partida, com exceção à Sky. Quem é assinante Claro e Vivo não pôde assistir ao jogo como vinha sendo anunciado. A justificativa não foi bastante vaga e muita gente nas redes sociais acabou reclamando. Até o tio do Diego Costa, o Jogner Costa, usou seu Instagram para protestar. Falou, pô, mas eu vou ter que comprar um gato para poder assistir aos jogos, enfim. Afinal das contas, só quem tem Sky é que pôde assistir, ou o pessoal que mora em Minas Gerais, a Globo Minas acabou transmitindo. Por falar em Campeonato Mineiro, em Atlético, queria contar que o Campeonato Mineiro de 2022 vai ter final em jogo único, apesar do voto contrário do Atlético Mineiro. Quero continuar falando a respeito desse giro de notícias com informações sobre Ricardo Goulart. Nessa terça-feira, enfim, houve a rescisão do contrato do meio atacante com o Guangzhou Evergrande. Ele já está no Brasil e agora livre e desimpedido para assinar com quem bem entender. 4 clubes brasileiros já haviam sondado a possibilidade de contratá-lo. Nos próximos dias poderemos ter novidades e estou de olho nessa história. Quero contar também que o Vasco, depois de sondar, cogitar, especular Alexandre Matos, parece ter negociações com o Marcelo Teixeira, que é o cara responsável pela criação de Xerém, o centro de estrutura e formação de garotos do Fluminense, um dos maiores centros de formação de atletas do futebol brasileiro. Marcelo Teixeira é um cara super badalado, trabalha atualmente na Ferroviária. Foi recentemente especulado até no Flamengo e o Torcedores.com traz a informação de que o Marcelo Teixeira tem proposta do Vasco. Foi consultar uma fonte minha na Ferroviária e essa pessoa falou que de fato existem conversas. A grande novidade seria ver o Marcelo Teixeira trabalhando à frente de um time profissional. O trabalho dele há mais de 20 anos está muito concentrado nas categorias de base. Para fechar o giro, bora falar sobre Vanderlei Luxemburgo, o Luxa que tem dado sinais de que talvez não fique no Cruzeiro para a próxima temporada. A entrevista coletiva pós-derrota por 3-0 para o Vitória foi bastante enigmática. O Luxa falando que pode sair, o Luxa dizendo que talvez não fique, e já há dentro da diretoria do Cruzeiro pessoas pensando e planejando em possíveis substitutos, não só para o Vanderlei, mas também para a comissão técnica. Você, cruzeirense, contrataria quem? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Neymar, que está fora do jogo do Brasil contra a Argentina, a partida de logo mais 20h30 em São Juan, na Argentina. Grande desfalque, o maior clássico, principal jogo dessas eliminatórias, e o Brasil não vai ter sua maior estrela. A questão é que na sexta-feira, bem antes da divulgação de que ele tinha um problema no músculo adutor da coxa esquerda, o Neymar participou de uma balada que invadiu a madrugada e só terminou na manhã do sábado. Festa em Alphaville, numa balada chamada Santo Cupido. A entrada custava R$ 1.500, não dava para entrar com celular, enfim, uma série de restrições. E quem esteve lá, inclusive um amigo do craque Neto, esteve e contou para o Neto que a balada foi quente, a balada ferveu, só para não dizer mais coisas. E o Neymar acabou ficando, de acordo com alguns portais, com a Mariana Rios, que é a atriz da Globo.
Coincidência ou não, depois de badalar durante o fim de semana, o Neymar se apresentou de volta à seleção brasileira com esse problema no músculo adutor da coxa e está fora da partida contra a Argentina, o que tem lhe rendido muitas cornetadas importantes, de torcedores, de dirigentes, de jornalistas, enfim, todo mundo chateado com a situação. Bora falar sobre Rafinha, que de acordo com a Rede Coxa, pode voltar ao Curitiba na próxima temporada. O Coxa, que está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. O Rafinha, que a gente já sabe, não fica no Grêmio para a próxima temporada. O contrato termina em 31 de dezembro e o Grêmio já abriu mão da renovação. Ganha R$500 mil por mês, valor incompatível com a realidade do Grêmio, especialmente se o tricolor gaúcho for para a segunda divisão. Conversei... só uma coisa, o empresário do Rafinha preferiu nem falar de forma aberta sobre o futuro, mas admitiu que se aposentar no Curitiba é algo inevitável para o Rafinha, um cara que tem enormes ligações com o clube. Fui checar com o pessoal do Coxa para ver como é que eles veem essa história, e a informação que eu recebi é que até esse momento não houve nenhum debate em cima do nome do Rafinha. Pode ser que ele seja contratado? Até pode, mas nesse momento ninguém se debruçou sobre essa ideia. A preocupação era muito voltada ao acesso, agora é a briga pelo título e a partir daí o Curitiba vai projetar a montagem do time na próxima temporada. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, eu acho mais aconselhável. Bom, bora falar sobre a reunião no São Paulo na manhã dessa terça-feira. Cerca de 10, 15, no máximo 20 torcedores da Independiente, a principal torcida organizada do São Paulo, estiveram no CT da Barra Funda. O São Paulo afirma que todos passaram por um teste da Covid, não apresentaram sinais e automaticamente acabaram liberados para participar de um encontro. Nesse encontro estiveram o Muricy Ramalho, o Nelson Ferreira, que é o diretor adjunto de futebol do São Paulo, além do Luciano, do Miranda, do Reinaldo e do Bruno Alves. Esses atletas teriam sido escolhidos pelos torcedores para que pudesse haver esse papo. Importante, momento de enorme crise. Nessa segunda-feira o São Paulo já havia passado por uma reunião longa entre membros da comissão técnica, da diretoria, com a presença de todo o elenco e até o presidente Júlio Casares. A ideia foi lavar a roupa suja, a ideia foi tentar se acertar para melhorar. São Paulo vive um momento delicado, situação perigosa na tabela da classificação do Campeonato Brasileiro. São Paulo hoje tem 2 pontos de vantagem em relação ao primeiro time no Z4, que é o Juventude. Tricolor pode inclusive acabar a próxima rodada na zona do rebaixamento. Mandei mensagem para o Muricy Ramalho. E aí, Muricy, como é que foi a reunião com os torcedores? E a resposta do Muricy foi que o encontro aconteceu de forma tranquila. Então o Muricy tratando de minimizar o encontro. Infelizmente é algo rotineiro, né? Nem deveria ser. Mas é um São Paulo super pressionado para o confronto dessa quarta-feira no Allianz Parque contra o Palmeiras. Em caso de tropeço, certamente a gente pode assistir a alguma mudança, porque todos os recados estão sendo dados, dirigentes e membros da comissão técnica, agora os torcedores, todos demonstrando incômodo com o comportamento dos jogadores. Muita gente acomodada dentro do elenco São Paulino. Bom, bora fechar o vídeo com uma informação trazida por Alexandre Pretzel, meu parceiro de Yahoo. Ele contou no blog dele que um português chamado Luiz Campos é o grande alvo de Abel Ferreira pro Palmeiras em 2022. Bora explicar essa história direito. O Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro do ano que vem, mas para que ele fique no clube, haverá a necessidade de o Palmeiras oferecer um elenco extremamente forte para ele, ou seja, com aquisição de reforços. E um dos nomes indicados pelo Abel é o do Luiz Campos, obviamente que não para jogar, mas sim para ser o novo diretor executivo de futebol, no lugar do Anderson Barros. Mandei mensagem para uma fonte minha próxima ao Abel, ela ainda não me respondeu. Quem sabe durante o programa do Nicola a gente avança em relação a essa notícia. Mas a informação que se tem é de que o Luiz Campos, que é amigo pessoal do Abel Ferreira, teria sido indicado para trabalhar no Palmeiras a partir de 2022. O currículo desse cara é espetacular. Ele foi treinador do Abel quando o Abel estava começando e desde então eles mantêm uma relação muito próxima. O Abel, inclusive, antes de vir ao Palmeiras, ligou para o Luiz Campos para perguntar: e aí, o que eu faço? Vou? O Luiz indicou que fosse e falou sobre o Gabriel Veron. Olha que curioso. O Abel, no momento em que ligou para o Luiz Campos, conhecia menos do Palmeiras ou sobre o Palmeiras do que esse português que na oportunidade trabalhava no Lille. Ele tem trabalhado como técnico, ele já se aposentou e tem feito enorme sucesso nessa condição de diretor executivo de futebol. Ele já passou, por exemplo, pelo Mônaco, onde indicou e contratou o Mbappé. Depois ele foi para o Lille montando todo o time que foi campeão francês recentemente, desbancando o poderoso PSG. O trabalho dele é super bem avaliado, ele está livre no mercado nesse momento e é um dos cotados para trabalhar no Newcastle, clube inglês que foi recentemente comprado pelo Sheikh Mohammed bin Salman, é o herdeiro da família real, um
e que vai fazer do Newcastle um dos grandes clubes, dos clubes mais ricos do mundo. Até por conta de toda essa concorrência, é difícil imaginar que o Luiz Campos aceite o convite para ser diretor executivo de futebol do Palmeiras. Mas tô avançando nessa história, assim que tiver mais novidades conto para vocês. Ah, só mais uma coisa. Além desse currículo bem legal que eu contei, o Luiz Campos ainda foi durante um tempo scout do Real Madrid. Era o cara que indicava jogadores para o Real ou que avaliava atletas, especialmente em países periféricos. Então, um cara de fato bastante renomado e que poderia chegar para o lugar do Anderson Barros. Contei para vocês algum tempo atrás que o nome super bem avaliado internamente é do João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Verdão. Ele seria promovido ao time principal e esse movimento foi feito quando o Bahia tentou contratar o João Paulo Sampaio no começo dessa temporada. O Bahia queria levar o João Paulo Sampaio para ser diretor executivo do time profissional. O Palmeiras rejeitou a possibilidade de abrir mão dele e prometeu que no futuro não muito distante colocaria ou faria do João Paulo o diretor executivo de futebol do time principal. Bom, pessoal, eram essas as informações. A gente volta daqui a pouquinho a partir das 7 da noite com o programa do Nicola ao vivo. Conto com a presença de todos. Ah, não esquece de deixar like e de se inscrever por aqui, tá bom? Abraço, tchau!